Fala, minha galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais uma disciplina. Na verdade, iniciarmos uma nova disciplina que é exames radiológicos especiais, ou também conhecido como exames radiográficos especiais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Celi Anderson e sou tecnólogo em radiologia. E hoje vamos ter aí, dar início, né, à disciplina de exames especiais e vamos ver qual o objetivo dessa disciplina, qual o objetivo dessas aulas. Primeiramente, quando a gente fala em exames especiais, a gente se remete a meios de contraste. O que é meio de contraste? Meio de contraste, galera, são, na verdade, um determinado medicamento que vai melhorar a imagem a ser processada ou vai fazer que melhore quando esse meio de contraste, como esse medicamento, como essa droga chegar ali no organismo, ela vai dar meio que uma clareada para poder a gente conseguir distinguir uma estrutura da outra, para que a gente consiga distinguir algo que esteja, vamos dizer, bom do ruim. Beleza? Então, a gente vai ver mitos e veracidades sobre os contrastes, o que é de verdade o contraste, o que serve o contraste, quais os tipos de contraste, quais são as soluções utilizadas como meios de contraste, as administrações, é administrado por onde esses contrastes, o que é contraste iônico e o contraste não iônico, e como utilizar esses contrastes, quais as reações que esse contraste pode vir fazer e as contraindicações. Essa aula vamos dividir em duas aulas, beleza? Vamos ver em geral, tá? Alguns mitos e veracidades nessa aula. Vamos ver alguns contrastes, na verdade vamos ver quais os tipos de contrastes, quais as soluções, os tipos de administração, os tipos de reações e os tipos de contraindicações. E em uma próxima aula, a gente vai ver esse meio de contraste atuando em alguns exames, como ressonância magnética, tomografia, radiologia convencional, que é o raio-x convencional, entre outros exames. Beleza? Quando a gente fala em mitos e veracidades, a gente ali basicamente tem que saber primeiro o que é o contraste, certo? E como ele funciona. E aí, quando eu for lendo esses mitos e essas veracidades para vocês, vocês já começam a entender um pouco sobre o que é meio de contraste. Na verdade, entender não, relembrar, porque isso vocês já sabem. Beleza, galera? Então, conceito errôneo acerca da utilização e administração do contraste tem sido difundado largamente na sociedade. Entretanto, muito do que se diz a respeito da administração do contraste é mito. Por quê? Muita gente acha que inserindo o meio de contraste no paciente, o paciente ele vai ficar radioativo. Contraste, galera, é uma solução. Radioisótopo é outra solução. Radioisótopo que vai deixar o paciente radioativo. O contraste não. O contraste, ele só vai fazer como se fosse iluminar uma determinada estrutura que o médico ali ele vai querer estudar.
Os dados apontam que se 10 milhões de pessoas realizassem exame com contraste iodado iônico, 10 pessoas morreriam. A gente aí tem que parar muito para analisar isso, porque é mito. O contraste ele sendo aplicado corretamente, o contraste verificando ali se o paciente ele possui alergia ou não, isso sempre é verificado. Não tem risco nenhum para o paciente. Só vai haver um risco para o paciente se aquele determinado paciente ele tiver alergia a um determinado contraste. Na maioria das vezes, ocorre que o paciente ele tem alergia a iodo. No momento que o paciente ele tem alergia a iodo, não pode ser direcionado de qualquer maneira o contraste iodado. Mas o que é alergia a iodo, professor? Vamos lá. Muitos de vocês têm alergia a camarão, a caranguejo, a determinados frutos do mar. Não é verdade? A questão não é o fruto do mar, não é o caranguejo, não é o camarão, e sim o iodo. Porque esses frutos do mar, alguns crustáceos, ele tem uma grande quantidade de iodo. E no momento que você ingere esse alimento, ele vai dar uma reação alérgica. E quando a gente fala do paciente, quando o paciente ele informa que tem alergia a um camarão, a um caranguejo, a gente vai fazer com que esse paciente utilize esse determinado contraste, porém, primeiro a gente vai dar para ele um outro medicamento para que quando ele tome esse contraste, ele não tenha uma reação. Mas para isso é necessário saber, a equipe de enfermagem, a equipe médica, a equipe técnica em radiologia, tem que saber se aquele determinado paciente ele possui alergia ou não, ok? Se o paciente se omitir, o risco está aí. Porque se eu digo que eu não tenho alergia a contraste e alguém, ou na verdade, a equipe de enfermagem me aplica um contraste eu tendo alergia, com certeza eu terei uma reação alérgica. Aí vocês aí estão perguntando, professor, e se eu não souber, e se o paciente não souber que tem essa alergia, qual o procedimento a ser feito? O procedimento a ser feito é um teste rápido, onde vai se aplicar uma pequena quantidade de iodo na pele do paciente, aguardar alguns instantes. Se a pele ali mostrar uma reação, é porque o paciente ele tem alergia. E aí a gente vai fazer aquele processo de primeiro dar um determinado medicamento ao paciente. É coisa da equipe de enfermagem, não se preocupe. A gente não vai trabalhar com administração de medicamento, beleza? É equipe de enfermagem. Mas a gente tem que estar ciente disso. Por que, professor? Se é equipe de enfermagem que tem que fazer tudo isso, por que a gente tem que estar ciente? Vamos lá. Porque quando o paciente vem para você, você faz uma nova anamnese. O que é anamnese, professor? É uma entrevista com o paciente. Anote isso aí no caderninho de vocês. Anamnese é uma pequena entrevista. É uma entrevista com o paciente, onde você vai estar colhendo dados deles. Professor, mas essa entrevista a equipe de enfermagem não já fez? Já. Mas a gente tem que estar reforçando. Por quê, galera? Porque tem muitas coisas que o paciente ele não diz lá para a equipe de enfermagem. E aí a gente, daquele nosso meio, né, do nosso modo de ser,
Aí a gente pergunta para ele e ele já fica mais liberado com a gente. Beleza? Então, por isso que é mito vocês abrirem a boca, né? A galera tá abrindo a boca aí, que o contraste leva o paciente à morte. Pode até levar. Na verdade, leva. Porém, só se houver omissão do paciente em informações. Pode ocorrer erro médico também, normal. Mas isso aí, ó, é o mínimo possível. As reações ao meio de contraste não são alérgicas. As moléculas de contraste são muito pequenas, cerca de 850 kD para agirem como antígenos. Apesar das reações se assemelhares, nunca foi comprovado que o nosso organismo possui anticorpos contra o contraste. Beber uma aguazinha. Como eu disse para vocês anteriormente, reação a contraste, dependendo do contraste, é alérgico sim. Tá? Principalmente o contraste iodado. Ele é alérgico. Tá? Ele causa, alérgico, vírgula. Ele causa reação. Mas aí não é o contraste que é alérgico. Tá? É a reação ao contraste de alguns determinados pacientes. A maioria dos casos apresentam reações adversas classificadas apenas como reações químicas, que são cutâneas e não levam o paciente a risco de morte. O que leva, na maioria dos casos, um paciente a óbito após a administração do meio de contraste são, olha lá o que eu disse para vocês, o que pode levar o paciente a óbito, porque o contraste, ele não é algo que você vai utilizar e vai ficar, ai meu Deus, eu vou morrer. Ai meu Deus, meu corpo está radioativo. Ai, ninguém encosta junto de mim não. Ai, eu não posso encostar junto de ninguém. Não existe isso, tá? Contraste, coloque aí no caderninho de vocês. Não é radioativo. O que é radioativo são radioisótopos. Beleza? Então, o que pode levar o paciente a óbito, o que pode levar o paciente à morte, o que pode levar a reações como coceiras, né? Como náuseas, vômitos, é justamente não realizar uma anamnese com precisão. Então, vocês têm que utilizar de todas as formas perguntas com precisão. Até mesmo porque, galera, observe aqui só o exemplo que eu vou dar para vocês. Imagine aí, vocês, a maioria dos alunos aí que moram no interior da Bahia, vocês sabem aí que determinada localidade, determinado interior, é precário em unidade de saúde. Na maioria das vezes, aí no local onde alguns de vocês moram, né, em algum interior, não tem uma unidade para que se faça uma ressonância magnética, uma tomografia. Não é verdade? Então vamos lá. Esses dois exames, dependendo, requer o uso do meio de contraste. Então esse paciente ele tem que sair daí da localidade, né, do interior e vir para a capital. A gente vê aí os interiores disponibilizando ônibus, micro-ônibus, para trazer pacientes para fazer exame na capital, porque é uma tecnologia até mais avançada. Imagine aí um paciente que marcou o exame, vamos lá, de ressonância magnética, hoje, só que ele só vai poder realizar daqui a 3 meses. Aí quando a gente fala que o paciente vai utilizar o meio de contraste, ele tem que ficar em jejum total, não vai poder nem comer nem beber nada. Imagine para a cabeça de um idoso do interior ficar em jejum total. Imagine aí. Mas vamos lá.
Aí 3 meses depois ele vem para aqui, para a capital, para Salvador, e vai fazer um exame de ressonância. Vamos se dizer que ele chega lá no local 6 horas da manhã, no qual o exame dele é 8 horas da manhã. Passa a noite toda viajando, com fome, sem poder comer. Aí o que é que ele faz? Não, eu vou tomar um cafezinho, um menorzinho. Ninguém vai desconfiar. Só um menorzinho, ninguém vai desconfiar. Aí chega na equipe de enfermagem, a equipe de enfermagem comeu alguma coisa, aí ele vai dizer não. Bebeu alguma coisa, aí ele vai dizer o quê? Não. Mas ele está ciente que ele tomou um menorzinho de café. Ele vai poder realizar o exame se ele disser à equipe de enfermagem que tomou um menorzinho de café, ele não vai realizar o exame. Ele vai ter que voltar para a cidade dele e remarcar o exame. Por quê? Porque o exame ele só pode ser feito em jejum. Justamente para não dar algum tipo de reação ou até para modificar um determinado resultado. Mas aí vamos lá. Passou pela equipe de enfermagem e na equipe de enfermagem lá ele disse que não tomou nada nem bebeu nada. Aí ele vem aqui para a equipe de radiologia. Cabe a gente fazer uma anamnese bem descontraída. Não é aquela coisa que a equipe de enfermagem faz. Papel paciente, papel paciente. Então a gente já traz o paciente mais confortável. E aí, seu João? E aí, dona Maria? Como é que a senhora tá? Como é que o senhor tá? Como fez a viagem? Tá sentindo alguma dor? E aí, me conte, como é lá no interior? Tá chovendo? Tá fazendo sol? Tem muita manga? Tem muito caju? Tá com seca? E aí você vai descontraindo ele, descontraindo, até que você faz assim, ó, rapaz, tomou aquele menorzinho, já tomou aquele menorzinho, seu João? Com certeza, depois de dar todo descontraído, ele vai dizer, meu filho, tomei um menorzinho. Ô, seu João, por quê? O senhor não vai poder realizar o exame. Mas aí, ele não passou isso para a equipe de enfermagem. Você é ciente que ele não pode, porque pode ocorrer alguma intercorrência, ou até mesmo pode dar um resultado do exame que não pode interferir no resultado do exame. E aí ele, poxa, ele mesmo vai esquecer que não era para ter falado. Mas olha a forma como a gente conversou com o paciente e fez as perguntas necessárias antes de realizar o exame. E olha a forma como a equipe de enfermagem vai. Como é seu nome? Idade? Endereço? Tá sentindo o quê? Como é que tá a pressão? Já tomou algum medicamento antes? O senhor se alimentou? Bebeu alguma coisa? Olhe a diferença como a gente vai conversar com o paciente, trazer ele pra gente do que tá cara crachá. Então ele vai ter a liberdade de passar essa informação pra gente. Beleza? E é aí que entra essa anamnese confortável, mas com precisão. Tá? O que pode levar um paciente a óbito também é a falta de treinamento de emergência. Então, todos vocês têm que ter treinamentos. Geralmente, mensalmente, rola aí um treinamento. Certo? Justamente porque se tiver alguma intercorrência, vocês já estão, ó, massa. Eu posso ajudar o paciente. Falta de investigação de validade das drogas e acessório. Toda droga, ela tem um prazo de validade. Toda droga, ela tem que ser mantida em uma determinada temperatura. O radiofármaco, na verdade,
o contraste, não é radiofármaco. O contraste, assim também como o radiofármaco, tem que manter ali uma temperatura ideal. Ela tem ali, ó, a validade. Aí você pega aquele contraste ali, você não, a equipe de enfermagem. Mas a gente sempre está ali supervisionando, né? Verificando. Mas aí a equipe de enfermagem pega aquele contraste ali e não vê a data de validade, não vê a temperatura daquele contraste e aplica no paciente. Então a gente tem que investigar o que está colocando no paciente. E quando a gente fala em acessório, uma sonda, um catéter, também tem prazo de validade, tá? Pessoas não preparadas para a decisão ou até mesmo a administração do mesmo. Eu, como profissional das técnicas radiológicas e futuramente vocês, a gente tem que ter esse preparo. Porque se ocorrer alguma interferência ali, alguma intercorrência, a gente que tem que tomar decisão imediata. Lembra na aula de equipamentos e acessórios que todo localzinho ali, ó, de ressonância magnética, de tomografia, tem ali um carrinho de primeiro socorro, onde tem deslibradores, não tem? A gente tem que saber o uso daquilo tudo. Porque se acontecer alguma coisa com o paciente, daqui que o médico venha, a gente já deu o primeiro socorro a ele. E não manter acesso venoso após a administração do contraste. Ou seja, o acesso, gente, é aquilo que a gente coloca ali no paciente, na veia do paciente. Todos vocês já tomaram medicamento com acesso venoso. Não é verdade? Pronto. No momento que aplicou o contraste, tira o acesso dele e encaminha ele para agente técnico e a gente faz todo o procedimento. Tá certo? Tá tranquilo, gente? Tá bem suave, né? Estou explicando assim bem detalhado para que vocês entendam. Paciente com asma apresenta um bom indicador de risco aumentado devido à grande incidência de broncoespasmo. Verdade, tá? Paciente asmático, a gente tem que ter bastante cuidado ao administrar o contraste. Até mesmo porque se ele se apresentar naquele momento, mesmo que ele diga que não tem nenhuma alergia, mesmo que ele diga que não sabe que tem alergia, mesmo que você faça aquele testezinho de botar um pouquinho ali na pele e não dê reação nenhuma, mas ao ingerir ele pode apresentar uma reação. Quanto de vocês comem camarão aí tranquilo e aí uma vez você come e se empola todo? Porque vai depender muito também, ó, do seu sistema imunológico. Tá? A reação alérgica depende diretamente do seu sistema imunológico. Aí vamos lá saber se o paciente diz que não tem nada, fizemos o teste e não tem nada, e aí ele toma esse contraste. Pode dar uma reação alérgica nele. Essa reação alérgica, a primeira coisa que vai poder fazer é o quê? É se fechar o glote. Ele vai agir ali com o pulmão e pode dar um broncoespasmo. Ou seja, vai ficar com a dificuldade de respirar. Se o paciente ele já tem essa dificuldade de respirar e através do contraste piora, imagine aí. Então esse paciente ele pode sim vir a óbito. Olha lá, ó, alergia a fruto do mar não possui relação alguma com a reação ao meio de contraste iodo. Mito. Possui sim, tá? Fruto do mar possui relação direta com o meio de contraste iodado.
Eu já falei para vocês um pouquinho atrás. Então coloque no caderno de vocês aí, ó. Frutos do mar possui, tá? Frutos do mar possuem uma relação direta com as reações ao meio de contraste. Vou repetir para dar tempo de todos anotarem. Frutos do mar possuem uma relação direta com as reações aos meios de contraste iodado, tá? Frise aí, ó, somente ao contraste iodado. Os outros não. Beleza? Então, se eu digo que eu tenho alergia a camarão, eu, relativamente, tenho que fazer algum procedimento para tomar esse contraste. Eu não posso tomar ele assim, ao léu. Ó, chegou lá, ó, tem alergia a camarão. Ah, venha, cadê o braço? Me dá aí para administrar o contraste. Não. Tem que se passar pelo processo, primeiramente, para usar o contraste iodado. Beleza? Uma avaliação de disfunção renal deve ser feita antes do exame ser realizado, que são exames de creatina e de ureia. Isso. Essa partezinha aí, galera, ela é muito interessante. Por quê? Porque vocês vão ver lá na frente que se o paciente ele tiver problema renal, ele não poderá tomar algum tipo de contraste. Tá? Ele não poderá tomar algum tipo de contraste. Por quê, professor? Passa um asteriscozinho aí, que lá na frente a gente vai ver, tá? Não há indícios de que o contraste seja teratogênico. Entretanto, o contraste administrado é encontrado no leite materno. Estudos e experiências são muito limitados para concluir que sejam totalmente seguros. Portanto, evitar o contraste no primeiro trimestre de gravidez é o ideal. Verdade. Vamos lá. O que significa aí teratogênico? Você está com seu filho e toma o contraste. Beleza? Aí você vai amamentar o seu filho. Esse contraste, ele vai sair na mama e seu filho vai beber o resquício do contraste. Porque o contraste também, galera, tem a meia vida, tá? O contraste tem um tempo de vida dele ali. Fora que a gente vai fazer várias outras coisas para poder estar expulsando o contraste do corpo, como, por exemplo, beber muita água. Mas você acabou de realizar o exame e está na hora de amamentar o filho. Você pode amamentar seu filho porque o contraste ele vai sair na mama. É isso que aí está dizendo. Não existe indício. Não tem nada específico falando que você não pode. Você pode normalmente amamentar o seu filho após você usar o uso de contraste. Porém, pede-se que evite, tá? Pede-se que evite, no primeiro trimestre de gravidez, utilizar o contraste. Que é a mesma coisa. Você está lá grávida e não vai realizar o exame porque você está grávida. Porque o contraste que você vai tomar vai entrar ali na placenta e vai pegar em seu filho. Não existe indícios. Não existe nada informando que se isso ocorrer, o seu filho vai nascer com algum defeito. Vai acontecer alguma coisa ruim com o seu filho. Não existe.
Porém, é aconselhado que nos 3 primeiros meses não tome o contraste. Evite. Evitar não é a mesma coisa do que ser proibido. Então eu posso jogar aí uma pegadinha, o concurso público pode jogar uma pegadinha informando que não pode tomar contraste nos 3 primeiros de gravidez. Certo ou errado? Errado. Pode. Porém, deve-se evitar. Beleza? Sempre deve ser analisado o custo-benefício quando se há a real necessidade de administrar o contraste. Não é todo exame, gente, que vai ser realizado administração de contraste. Tem exame de ressonância que não tem necessidade do uso de contraste. Se você tomar, massa, não tem problema algum. Porém, o valor do exame vai aumentar, porque quando você toma um exame com contraste, ele aumenta. Porque você tem que pagar pelo aquele contraste. Existem exames de ressonância e tomografia que não tem necessidade, mas existem outros que é necessário você tomar o uso do contraste. Por exemplo, qualquer exame de cabeça, você tem que tomar contraste. Mas se eu for realizar um exame de mão, precisa eu tomar um contraste? É necessário o uso do contraste? Não é necessário. O médico ele pode solicitar ali esse meio de contraste para um exame de ressonância da mão ou até mesmo uma tomografia da mão. Sei lá, para ele querer visualizar algo que só ele sabe. Mas é necessário? Não é. As artérias, para se realizar qualquer exame em relação às artérias, é necessário o uso de contraste. Porque quando você joga ali o contraste, as artérias começam a brilhar, porque vai fazer a diferenciação. Então, é necessário utilizar o contraste. Coração, é necessária a utilização do contraste. Mas existem exames que não precisam, tá? Vale lembrar que o risco à exposição à radiação é sempre potencialmente maior do que a administração do mesmo. O que quer dizer aí? Se for necessário utilizar o contraste para não repetir o exame, utilize. É isso que alguns médicos, em um exame de uma ressonância da mão, faz. Faz logo com o contraste. Porque pode ser que sem contraste eu não visualize o que eu quero. Deu para entender? Sacou aí a jogada? O que aí está falando, o que eu estou passando para vocês é, a dependendo da exposição da radiação, é melhor fazer o exame logo com contraste, para não poder repetir o exame. Porque se a gente for repetir o exame, vocês, na verdade, o paciente, ele vai ficar exposto novamente àquela determinada radiação. Ou seja, ele vai fazer um exame sem o contraste, tomou exposição à radiação, o médico não viu nada, faz outro aí, agora botar contraste. Entendeu? Onde, no primeiro exame, ele já foi com o contraste ali e já foi visualizado. A meia-vida biológica do contraste é de apenas 60 minutos. Depende. Tá? Depende do contraste. Certo? Por exemplo, o iodo, a meia-vida é de 60 minutos. Beleza? E por isso é aconselhado às lactantes, ou seja, é aconselhado às mamães que estão dando mama, primeiramente, utilizar uma bomba para remover o leite 24 horas antes do procedimento. E novamente utilizar a bomba para remover o leite 24 depois da administração do contraste. Pera, professor, o senhor disse que não tem problema.
que não vai ter um efeito aí teratogênico. Não há indícios que eu falei. Tá? Não há indícios. Mas aconselha-se que antes de tomar um contraste, tá? A mãe que está amamentando, tire uma boa quantidade de leite para dar ao seu filho de mamar nesse período que ela está realizando o exame. Beleza? Após 24 horas do uso do contraste, tira novamente, através de uma bomba, todo aquele leite e descarta. Já não é mais dar. Tem que tirar e descartar. Para não ficar ou para não estar ali com a cabeça imaginando que tem algum tipo de resíduo de contraste. Certo, galera? Deu para vocês entenderem? Eu vou explicar novamente. Vamos lá. É necessário que uma lactante deixe de mamar a seu filho porque vai tomar o contraste ou porque tomou o contraste. É aconselhado. Tá? É aconselhado porque não há nenhum indício. Mas há que ocorra esse indício. Então, para que não ocorra, o contraste ali, ó, tratando-se do iodo, do bário, ele tem 60 minutos da sua meia-vida. O que é meia-vida? Você toma o contraste, certo? 60 minutos após você tomar o contraste, ocorre o decaimento daquele contraste, ele vai perdendo a força após 60 minutos. Beleza? E o que é aconselhado às lactantes? Que 24 horas antes do procedimento para tomar o uso do contraste, tire o leite materno e guarde para alimentar as crianças, o seu bebezinho. Tira 24 horas. Exemplo, Maria vai realizar o exame amanhã às 10 horas. Amanhã não. É sexta-feira, amanhã é quinta, né? Quinta. Sexta-feira às 10 horas. É aconselhado que na quinta-feira, se ela vai realizar o exame na sexta, é aconselhado que na quinta-feira, às 10 horas, ela use uma bomba para tirar o leite suficiente para amamentar a criança, para amamentar o bebê. Acabou de realizar o exame. Ela pode amamentar? Não é aconselhado. Mas ela vai amamentar com o leite que ela tirou e deixou ali guardadinho. Maria acabou de fazer o exame na sexta-feira, às 11 horas. Aí, no sábado, Maria, ela vai usar novamente uma bomba para tirar todo aquele leite. No sábado, 24 horas depois, tira todo aquele leite e descarta. Aí sim ela já pode amamentar do próprio peito e não daquele leite que está ali guardadinho. Beleza? Os contrastes, devido aos seus altos números atômicos, possuem propriedades de atenuar mais a radiação. A radiação, galera, não está no contraste. A radiação vai ser emitida pelo equipamento. No momento que o equipamento emite a radiação, o contraste ali ele vai atenuar,
ele vai ressair. Vamos lá, você fez aí, está fazendo aí uma tomografia do coração, utilizou o contraste. No momento que aquela radiação ela é voltada ali para o coração do paciente, o contraste que já está ali no coração do paciente, ele vai ressair, ele vai fazer que a imagem brilhe sobre a película ali daquele determinado exame. Tá? A função do contraste é fazer que torne-se aquele exame uma mágica. É diferenciar os tecidos de uma estrutura como mostra aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Tá? Olha aqui o exame sem contraste. E olhe o mesmo exame com contraste. Tá? Observe que aqui você consegue visualizar, ó, coluna torácica. Beleza? Aqui é um exame que o paciente ele está basicamente de costa. Aqui o mesmo. Porém, aqui, ó, você consegue visualizar o órgão. Tá vendo aqui? Os órgãos. Aqui, ó, o contraste agindo. Aqui você consegue? Não consegue. Observe aqui. Ó. Tá vendo? Já aqui você consegue. Então, o exame contrastado, na verdade, o contraste, a principal propriedade dele é diferenciar os tecidos adjacentes de uma estrutura. Então, aquela parte ali que você quer visualizar, ela irá se ressair. Com isso, a gente pode ter uma melhor visualização e o médico, ele vai ter ali, ó, uma melhor, para se dar um melhor diagnóstico. E quais são os tipos de contrastes? Nós temos aqui, ó, para os contrastes radiodiagnósticos convencionais, todos aqueles com raio-x, tá? Quais são os contrastes que utiliza, ou melhor, quais são os exames que utiliza-se raio-x? Tomografia, utiliza-se raio-x. O raio-x convencional é o próprio raio-x, né? Mamografia, utiliza-se raio-x. Então, todo exame que vocês forem fazer, que seja através de tomadas de raio-x, né? Que seja disparado o raio-x, o meio de contraste que vai ser utilizado é iodo e bário. Anotem isso aí. Todo exame, todo procedimento, todo exame e todo procedimento que utilizar a emissão de raio-x, o contraste, ele somente será iodo e bário. Somente iodo e bário. Ah, professor, como é que eu posso utilizar um e como é que eu posso utilizar outro? Vamos aprender agora. O bário é o único contraste de substância que pode ser administrado pelo ser humano. Qualquer outro tipo de bário é altamente tóxico. Ressalva. Não é o bário que podemos utilizar no ser humano, e sim sulfato de bário. Anotem isso aí. Somente sulfato de bário. Somente sulfato de bário pode ser
utilizado como substância de meio de contraste. Somente qualquer outro tipo do elemento químico bário é tóxico ao ser humano e leva à morte. O único que pode ser utilizado é sulfato de bário. Contraste iodado. O contraste iodado pode ser classificado como iônico e não iônico. Quando a gente fala do contraste iônico, são o contraste contendo iodetos, só que com maior probabilidade de reação. O não iônico, a probabilidade de ocorrer um efeito colateral é menor. Então, o contraste iodado iônico, você tem uma probabilidade de uma reação maior. O não iônico, você tem a probabilidade de um efeito colateral menor. Beleza? Quando a gente fala de iodo, eu quero que vocês esqueçam aí o que está no slide e se atente a mim. Quando a gente fala de contraste iodado, lembre, o contraste iodado, ele é solúvel em água. Beleza? Contraste de iodado é solúvel em água. Se ele é solúvel em água, vocês não podem administrar esse contraste em alguma substância que contenha água. Lembra que eu disse a vocês para botar um asteriscozinho que eu ia falar? É justamente isso. Então, por exemplo, se eu vou fazer algum exame que vamos lá, intestino. O nosso intestino, ele é basicamente feito de água. O que mais compõe nele é água. Se a gente for utilizar o contraste iodado lá na parte intestinal, não vai servir, porque ele vai ser diluído em água. Então, nesse caso, não será recomendado a utilização do mesmo. O iodo, ele é tóxico, tá? A toxicidade é a capacidade de uma substância envenenar. Possui um grande poder de concentração. Assim, a imagem ela fica mais nítida. Beleza? Quando a gente fala de viscosidade, quanto mais viscoso um líquido, mais oleoso ele é. Então, a concentração de iodo nessa solução, ela tem que ser diretamente proporcional. Ela não pode ser viscosa. Por quê? Porque vai causar uma resistência ao escoamento do líquido. Então tem que ser ali, ó, proporcional. Quando a gente fala de osmolalidade, a gente sabe que cerca de 70% do nosso corpo é associado à água, que está lá dividido em intracelular, intravascular e extracelular. A osmolalidade. O que é osmolalidade? Anotem isso aí, ó. É a concentração de partículas osmóticas ativa em uma solução. Ou seja, é uma concentração
que vai deixar ali, ó, aquele corpo, né, aquela estrutura mais viscosa. Então, sempre que duas soluções em concentrações diferentes estiverem separadas por uma membrana semipermeável, a água ela tende a passar para o sentido mais concentrado para que equilibre o sistema. Então, vamos lá. Se ali tiver mais viscoso, se uma estrutura ali tiver mais viscosa, a água ela vai ficar naquela parte viscosa? Não, ela vai passar para o outro lado. Para permanecer o equilíbrio. Aí vocês vão ter a visualização do contraste. Porque, ó, o que vai ficar viscoso vai ficar de um lado, tá? E o que o que tiver ali com osmolaridade vai ficar do outro. Então a água vai passar para o outro. E aí vocês vão conseguir distinguir aquela determinada imagem. Beleza? O conceito de alta ou baixa osmolaridade é a comparação entre as soluções, o que é viscoso, né, e o que não é. Então, quanto maior for a osmolaridade, maior a probabilidade de reação adversa no organismo. Então, quanto maior a água se concentre, tá? Quanto maior tiver osmolaridade, maior a probabilidade de reação adversa ao contraste. E a gente pode classificar os contrastes aí, ó, em positivo, negativo. Beleza? Contraste natural. Quando a gente fala em contraste natural positivo, vocês vão localizar nos tecidos densos. Quando a gente fala em contraste natural negativo, vocês vão encontrar ele ali, ó, na parte que tem ar, gases e sangue. Quando a gente fala em tecidos densos, a gente fala em gordura. Então, o contraste positivo, ele vai estar localizado ali, ó, através da gordura. Ou seja, a gordura é um meio de contraste positivo. O ar, a gases que você tem, que salta ali a gases, o peido, gente, é um meio de contraste negativo. O sangue é um meio de contraste negativo. Porém, eles são meios de contraste naturais. Anotem isso para vocês não esquecerem. Beleza? Gordura, ar, gases, sangue são contrastes. Porém, a gordura é um contraste positivo. Ar, gases, sangue é contraste negativo. Tranquilo? Quando a gente fala em contraste artificial, a gente vai falar em sulfato de bário e iodo. É aquele que precisa de uma administração. Você não precisa que ninguém lhe administre ar. Você não precisa que ninguém lhe administre sangue. Você não precisa que ninguém lhe administre gordura. Por si só você tem tudo isso. Por isso que chamamos de contraste natural. E o contraste artificial é aquele que precisa ser administrado. E qual a via de administração? Oral. A via de administração oral é quando é ingerido pela boca. Parenteral. Quando há administração parenteral, é quando é administrado pelas veias e artérias. Oral é ingerido pela boca ou cavidade oral. Parenteral, quando é administrado por veias e artérias. Endocavitários, tá? Via de administração endocavitários, por meio externos,
como o reto, uretra, tá? Então, se você colocar ali o meio de contraste ali pelo reto, pela uretra, pelo útero, são meios de administração endocavitários, porque depende ali de uma cavidade para administrar. Intracavitária. Quando vocês falam de misericórdia, intracavitária, vai ser ali, ó, por meio de algo ali na pele, né, que esteja aberto ou inflamado ou infeccionado para administrar, que seria uma fístula. O que é fístula? Fístula é uma ferida aberta. Então você tem ali uma feridinha aberta, você pode ingerir o contraste por ele. Tranquilo? E com a relação à solução, eu disse já para vocês que o contraste de iodo, ele é hidrossolúvel. Como o contraste iodo, ele é hidrossolúvel, vocês só poderão administrar o iodo, o contraste iodado, em algo que não tenha ali água, que seja constituído pela maior parte de água. Nesse caso, vocês vão colocar ali o sulfato de bário, porque o sulfato de bário ele não dilui em água. Sulfato de bário é uma fragmentação de algo sólida. Então, se vocês fizerem ali um exame dali da parte intestinal, ao invés de você tomar o contraste de bário, ou ao invés de você tomar o iodo, vocês vão tomar o quê? O contraste de bário. Porque o contraste de bário, no momento que age ali na parte intestinal que contém bastante água, não tem como diluir. Então a gente tem como visualizar. Porque se vocês botarem iodo, vai diluir, vai se misturar a água e você não vai ter aquele processo de osmolaridade. Então, anotem aí. Iodo, contraste iodado, solúvel em água. Contraste sulfato de bário, não é solúvel em água. Desculpa, não é solúvel em água. Tá? E aí a gente tem diversas reações, galera. Tá? Temos náuseas, urticárias, dormências, queimação, aquele sentido de queimação no corpo. A boca fica com gosto de metal, tosse, sudorese, vocês começam a suar, né? Calor no local da injeção, vermelhidão no local da injeção, dores de cabeça, mas essas são tipos de reação leves. Pode ocorrer como não pode ocorrer, certo? As moderadas, tosse excessiva, vômitos excessivos, você começa a vomitar que não para. Toda hora lá, toda hora Raul, tá? Dor de cabeça intensa, ela não para, não tem remédio que faça ela parar, né? Seu coração começa a acelerar, que é o taquicardia. Sua face começa a ter edemas, a ter caroços, começam a aparecer aqueles edemas, aqueles inchaços, tá? Vocês começam a ter urticária, a se coçarem, tá? Se coçar muito. E começa a ter várias placas, né, histamínicas no corpo, que são aquelas placas de sangue. Essas são as reações moderadas. Observação. Em suma, o que difere a reação leve da moderada
é que a moderada traz desconforto ao paciente, a leve não. E a reação aguda ou grave, essas são as piores e que pode levar o paciente a óbito, que é a hipotensão arterial, parada cardiorrespiratória, pode levar o paciente à perda de consciência, né? Ao broncoespasmo, ao choque anafilático, ao desmaio, a paciente tem ali convulsões, tá? Então, essas reações, ela pode levar sim o paciente a óbito. E como a gente vai observar isso aí é através da anamnese. Porque quando tiver paciente de alto risco, a gente tem que ter bastante atenção. Mas como é que a gente, professor, sabe que ele é de alto risco? Se ele já teve algum histórico de reação ao meio de contraste. E se ele já utilizou meio de contraste e essas reações foram agudas. Crianças abaixo de 1 ano de idade é paciente de alto risco. Paciente com arritmia cardíaca é paciente de alto risco. Paciente com insuficiência renal, rins. O rins é composto por água. Porque os rins que ele vai fazer o quê? Filtrar, não é verdade? O papel do rins é o quê? É filtrar, fazer a filtragem. Aí se o paciente ele tem uma incontinência renal, ele pode tomar o meio de contraste iodado? Jamais. Porque o iodo ele vai passar para dentro dos rins. Jamais. E pacientes diabéticos também são pacientes de alto risco. Então, na anamnese, a gente tem que ficar atento a todos esses pacientes de altos riscos. Tá? E aí, a gente já falou das contraindicações para o iodo. Né? Eu já falei de algumas. Mas aí, contraindicação para o contraste de iodo. Hipersensibilidade ao iodo. Você é sensível ao iodo. Tá? Anuria. O que é anuria? Falta de urina. Então, se você não consegue, você tem incontinência urinária, não é indicado para você tomar o contraste iodado. Mieloma múltiplo, que são câncer das células plasmáticas. Então, se o paciente possuir um câncer de células plasmáticas, é contraindicado. Paciente com diabetes é contraindicado, porque o contraste ele tem um nível elevado de açúcar. Então, é uma doença caracterizada pela elevação de glicose. Paciente nefropático, que tem problema ali nos rins, nos néfros, que fica localizado próximo aos rins. Pacientes com anemia falciforme. Tá? Então, todos esses pacientes, eles são contraindicados à reação do iodo. E do bário? Qual é a contraindicação do bário? Um fecaloma, ou conhecido como fecaloma, pós-operatório abdominal e alguma perfuração visceral. Por que perfuração visceral? Porque o bário ele é o quê? Sólido. Você vai ter partícula sólida. No momento que a víscera está perfurada, o bário ele vai entrar na víscera. Então, é contraindicado. Beleza, galera? E a gente tem o preparo do contraste do paciente, que é mais coisa para a equipe de enfermagem. Que é tirar o contraste do frasco, né? Fazer a sepsia ali da borracha para colocar no paciente, né? Puxar o embolo até ficar com ar, injetar em seringa no frasco,
virar o frasco para baixo para que expire o contraste e trocar a agulha e retirar o ar da seringa. Mas isso é coisa para a equipe de enfermagem, certo? A gente finaliza essa aula de hoje com essa bomba injetora. Vocês deram aí equipamentos e acessórios na disciplina passada. E para que serve essa bomba injetora? Ela serve para que quando o paciente esteja lá na mesa, né, para realizar o exame, a gente pode utilizar essa bomba para estar ingerindo o contraste diretamente no paciente, sem precisar estar entrando na sala e realizar o procedimento. Então, você já conhece essa bomba injetora, eu só trouxe mesmo para a gente finalizar a aula de hoje e vocês relembrarem que é necessário uma bomba injetora para também realizar todo tipo de exame que venha a ter como meio de contraste. A gente encerra por aqui. Na nossa próxima aula, a gente vai ver os meios de contrastes nos exames de ressonância e de tomografia. Valeu? O porquê vocês devem estar perguntando: professor, o senhor está dando meio de contraste? Se a disciplina de exames especiais e exames radiográficos, porque vai ser mais do que necessário, galera, vocês saberem a utilização do contraste quando a gente for lá pegar todos os exames, porque todos esses exames vai ter o contraste ali envolvido. Então é necessário que primeiro vocês saibam o que é contraste, o que é o meio de contraste, quais as indicações, as contraindicações, tudo isso que a gente aprendeu hoje. Valeu, galera! Um abraço a todos e até a próxima aula.